Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a esse canal. Ontem, né, que foi dia 1º de novembro, eu gravei uma live aqui no canal para falar sobre, comentar, né, sobre um canal chamado Israel com a Aline, que foi um vídeo, né, que foi enviado por uma amiga minha, em que essa dona do canal, né, a Aline, ela fez alguns vídeos falando a respeito da região ali do Monte Sodoma, e também ela falava um pouquinho ali sobre a formação de piscinas naturais que tem ocorrido ali nas margens do Mar Morto também, tá? E nesse vídeo ela fez aí algumas associações, né, desses eventos, né, naturais, etc, com o cumprimento de profecias bíblicas. E aí, essa minha amiga pediu para eu poder fazer um vídeo um dia, né, desmistificando. E aí eu fiz uma live ontem. Só que essa live, ela, na verdade, assim, ficou com o som muito ruim, né? E aí o pessoal que tava assistindo a live acabou que não me avisou mais pro final, né? Depois, aí eu vi, quando eu fui assistir o vídeo, a live, vi que tava com um som muito ruim, com um chiado alto. E não tinha como eu deixar aquela live no ar, né? Não tinha como, porque ficou de péssima qualidade o som, tá? Então, agora eu vou gravar esse vídeo para poder resumir mais ou menos o que foi tratado na live. Então, quem assistiu a live, né, assistiu. Quem não assistiu, eu já tirei ela do ar, tá? E eu não vou pôr ela de volta. Mas aí eu vou tratar essencialmente as mesmas coisas. Quem não assistiu, então vai ter a oportunidade de ver agora, tá bom? Nesse vídeo que vai ficar aqui no canal. Bom, então como eu disse para vocês, o canal chama-se Israel com a Aline. É um canal legal até, né? Eu assisti vários vídeos ali do canal. Achei um canal interessante pelo fato de ter uma pessoa ali, né? Que vai naquelas regiões ali de Israel, da Jordânia, mais ou menos ali, né? Cisjordânia. E mostra, né, muitos ali dos ambientes naturais, que fazem parte, inclusive, ali daqueles cenários, né, antigos ali do Antigo Testamento, etc, tá? Que são relatados, inclusive, na Bíblia, alguns desses cenários, né? E é muito interessante ela mostrar ali, né? Mostrar aqueles cenários, mostrar o ambiente natural, né? Eu achei bem legal, teve um vídeo que ela pegou e entrou dentro de uma das cavernas de sal, naquela região do Mar Morto. E, bom, e é interessante o canal. Só que eu, como, né, alguém da área da ciência, que é preocupado com a sociedade, com uma sociedade que não seja, não tenha, não paute, vamos dizer assim, né, os seus princípios em mitologias, em crendices, né, que não levam a nada, tá? Eu não sou contra que as pessoas tenham crença e tenham fé, né? Eu não sou contra, absolutamente não sou contra isso, tá? Mas eu sou contra quando se utiliza, né, de desinformação, principalmente associado, né, com crença religiosa, para poder espalhar, então, aí, coisas que não são verdades, tá? Então, nesse caso, eu sou contra e é por isso que eu estou aqui, tá? E eu quero fazer esse papel, então, de trazer a informação correta para as pessoas, independente da sua fé, da sua crença, ou se você tem algum tipo de crença em Deus ou não, se você é ateu, tá? Independente disso. Tá? O importante é que vocês saibam, então, de fato, né, quais são as explicações que a ciência tem para alguns fenômenos, né, e que a gente não precisa sempre associar né, alguns desses eventos ou fenômenos naturais a algo sobrenatural, tá? Então, eu acredito que quem tem fé em Deus, tem, né, tem a sua crença, não necessita de minimizar, vamos colocar assim, né, o poder de Deus, do Deus que você acredita, e reduzir ele a coisas tão pífias, né? Como muitas vezes a gente vê por aí, tá? Então é isso que eu vi acontecer em alguns dos vídeos da Aline. Eu não sei se a Aline acredita nas coisas que ela fala, eu às vezes desconfio que não. Teve um inscrito meu que disse que ela chegou a afirmar, né, que não acredita em tudo que tá ali, que ela mais joga pro público e tal. Eu não sei, né? Não sei se é isso mesmo, se é verdade ou não, né? São rumores que eu ouvi falar, tá? Mas independente de qualquer coisa, eu acho que a gente precisa ter um pouquinho de honestidade também para tratar dessas questões, né? Então a gente não pode achar que vale tudo também, né? Para poder explorar, por exemplo, a fé das pessoas, né? Não no sentido pejorativo, né? Mas realmente, assim, explorar no sentido de fazer vídeos pro YouTube, etc., para ganhar visualizações, né? Em cima de uma coisa que não é exatamente aquilo. Tá? Então, vamos lá. Então, feito aqui esse preâmbulo, essa introdução ao assunto, e deixando claro que eu não sou contra a fé das pessoas, nem as pessoas em si, muito menos não sou contra a Aline.
né, eu acho que o canal dela é bem legal, mas aqui eu preciso fazer algumas pontuações sobre o que foi dito em 2 vídeos dela que eu vi, tá? Eu não vou pôr os vídeos aqui para não ficar dando muito trabalho também e não ter problema com o canal, etc, tá? Mas os vídeos eu vou deixar na descrição. Os vídeos dela eu vou pôr na descrição desse vídeo e você vai assistir. O primeiro deles, ela pega e mostra ali a região do deserto da Judéia. Ela fala também sobre o Monte Sodoma e fala sobre as regiões ali, né, as redondezas do Mar Morto, onde tem aparecido, né, isso já no segundo vídeo, estruturas, né, que eles chamam de bolanes, que são, na verdade, buracos, né, praticamente, que aparecem ali. E muitos desses buracos são preenchidos com água subterrânea, que é água não salgada, né? Que é uma água não saturada em sal, tá bom? Então vamos lá. Pronto. Deixa eu só apresentar para vocês aqui na tela agora algumas imagens para a gente poder conversar então, tá? Primeiramente, aquela região ali, tá? Que é tratado no vídeo da Aline, a gente vê ali, né? O Mar Morto, né? Muitos de vocês já ouviram falar do Mar Morto, que é um mar que na verdade não é um mar, né? Ele é um lago de água salgada que apresenta uma grande quantidade de sal, né? Ali dissolvido, né? Naquela água, tá? Daquele lago. E esse sal, aliás, né, melhor dizendo, esse mar, ou esse lago, né? Seria o corpo de água mais, digamos assim, com a maior concentração de sal do mundo. Tá? Então ele tem aí uma concentração muito alta, mais alta do que qualquer outro mar ou oceano no planeta. Tá? Aqui a gente tem algumas imagens, então, mostrando, né, que é uma região bonita, né, uma região bem desértica, mas também bastante bonita, né, ali da região do Mar Morto, uma região muito quente, com temperaturas extremas, que no verão pode chegar aí, passar dos 40 graus, né, inclusive, né, parece que pode até chegar próximo dos 50 graus, então é uma região muito quente, inclusive uma região muito seca, com baixa precipitação anual, tá? É por isso que nós temos um deserto ali. E o Mar Morto, né, seria esse lago, né, esse grande lago, que tem, por conta de ter essa concentração de sal, muita gente, né, muitos turistas vão para lá, inclusive, e tiram esse tipo de foto, né, boiando ali no Mar Morto, porque as pessoas realmente, elas não conseguem afundar de tanto que é a quantidade de sal ali dissolvida, então ele favorece aí, né, esse fenômeno que as pessoas não afundam no Mar Morto. Então, só para poder nos localizarmos, né? Então, aqui a gente tem a localização do Mar Morto, onde eu estou indicando com a seta do mouse, tá? Do lado de cá a gente tem parte do território, né, de Israel, né, aqui nessa região mais ou menos, e também aqui mais ao norte parte do território da Cisjordânia, né? E do lado aqui, mais pro lado leste, né, a gente tem aqui o território da Jordânia. Então a gente tem aqui as duas porções, né, uma mais ao norte e uma mais ao sul do Mar Morto, e a gente vê aqui então do lado esquerdo, né, um aumento aqui, né, do Mar Morto, tá? Uma figura que é aumentada, mostrando mais alguns detalhes, tá? Bem, o que tem acontecido então nos últimos anos ali no Mar Morto é o seguinte, pelo menos ali tem se verificado desde os anos de 1970, 1980, né, o aparecimento, né, de uma grande quantidade dessas estruturas aí que vocês estão vendo, que são chamados de bolanes, né, no português, mas no inglês, né, o termo utilizado é sinkholes, né, que seriam como se fossem dolinas, né. Bom, o que são essas estruturas? São estruturas que aparecem, que são buracos, literalmente, né, que cedem, né, o chão ele cede e forma esses buracos e ele acaba sendo preenchido então por essas águas. Tá? Já vou explicar como que isso acontece e de onde que vem essas águas. E tem formado aí praticamente essas, como se fossem piscinas naturais, né? Ali na região do Mar Morto. E boa parte delas aparecem, muitas delas, né? Ali nas proximidades, nas margens do Mar Morto. Especialmente para o lado mais oeste, né? Que é o lado ali onde se localiza o território de Israel e também da Cisjordânia. Alguns bolanes têm aparecido mais para o lado da Jordânia também, mas são poucos. Inclusive, essas são informações, né, que são tratadas, né, são trazidas até mesmo ali pelos próprios, ali no próprio vídeo da Aline, quando ela fala do Mar Morto, por exemplo, né, dos peixes do Mar Morto. Tá? E, enfim, tá? Então a gente tem dos dois lados, só que a maior parte dos bolanes tem aparecido do lado de Israel e da Cisjordânia. Tá? E o pessoal tem identificado, então, desde os anos 80, principalmente por imagens de satélite, né? E tem descoberto, então, essas estruturas, tá? São estruturas bem bonitas, inclusive, têm sido utilizadas ali como atrativo turístico, né? Então, a gente está vendo aí algumas imagens, né? Que são imagens muito bonitas aí desses tais bolanes, tá? Ali a gente está vendo, então, uma quantidade de sal, né? Precipitação de sal ali na região do Mar Morto, né? Inclusive, muitos desse sal, né? Dessa precipitação de sal, a gente vê também ocorrendo ali próximo aos bolanes, tá?
Um dos problemas que tem gerado, né, a formação desses bolanes é que, como eu disse para vocês, esses bolanes se formam pelo desabamento da superfície da crosta terrestre ali, né, do solo que cede. E eu já vou explicar como que isso acontece. E isso tem gerado um problema local ali, né? Então, olha só, essa imagem que vocês estão vendo é uma região ali, uma parte, né, que foi destruída devido ao desabamento, né, dessa crosta do solo, tá? Devido a esse fenômeno. E isso tem acontecido em algumas regiões, destruído estradas e destruído inclusive algumas áreas, né, onde se encontram algumas sedes de empresas, de mineração, tá? Então isso tem trazido alguns prejuízos econômicos, né, prejuízos materiais, tá? Então é algo que tem acontecido ali com uma certa recorrência. Inclusive, muitas pessoas dizem que é uma área até relativamente perigosa e para você entrar lá você tem que ser levado por um guia, pessoas que conhecem o local e etc, para poder evitar alguns danos, né, alguns problemas aí, alguns riscos, né, inclusive de passar por locais onde tem algum risco de desabamento, tá? Então, isso é algo que tem acontecido. Essa daí é uma imagem provavelmente de algumas das formações rochosas ali, né, mais pro lado do deserto da Judéia, né? Acredito que isso daí deve ser parte ali do Monte Sodoma. Essa imagem que vocês estão vendo aí, então, essa sim com certeza faz parte do Monte Sodoma, que é então o surgimento de uma parte, né, do que seria um antigo fundo de um lago, né, o que era o precursor do Mar Morto, né, que antigamente ele era um outro lago, tá, que os geólogos dão inclusive outro nome para isso, tá. Então essa formação toda que vocês estão vendo inclui, né, rochas formadas tanto por areia, por argila, né, mas principalmente sal e também alguns elementos ali contendo carbonato de cálcio também, tá? Mas tem uma grande quantidade de sal ali, né, de cloreto de sódio, que forma então essas rochas que são expostas, tá? Então tem uma grande quantidade de sal ali. Inclusive essa estrutura mais do meio aqui, muita gente diz, né, chama ela de a mulher de Ló, né? Inclusive, você olhar no Google Maps, você vai ver lá, né, que tá lá como um ponto turístico a mulher de Ló, né, referência ali àquela história da Bíblia, né, de quando a mulher de Ló olhou para trás, quando Sodoma e Gomorra estava sendo destruída, e aí ela virou uma estátua de sal, né? E aí tem gente que, aí muitas pessoas atribuíram, né, a isso, mas é claro que eu não acredito que as pessoas acham que aquilo ali de fato é a mulher de Ló, né, que virou uma estátua de sal, porque ali é uma formação rochosa, né? Mas enfim, faz referência aí às mitologias locais. Bom, gente, e como que se forma, então, esses tais bolanes, tá? Esses bolanes, eles se formam da seguinte maneira. Nessa figura que vocês estão vendo, por exemplo, na parte superior, que é onde está em A aqui, a gente vê essa parte mais branca com círculos aqui escuros, né? Isso aqui representa como se fossem cascalhos, tá? Então, são sedimentos, né? São rochas formadas de areia, cascalho, principalmente, tá? Essa parte mais alaranjada, né? Essa parte mais alaranjada aqui, por exemplo, com os tracinhos cinzas, ela representa uma camada de argila e essa parte verde representa uma camada de sal, tá? Aqui tem uma interrogação porque esse esquema, ele né, é um desenho esquemático, né, feito ali por pesquisadores, né, que na verdade, e essa interrogação está aqui porque ela indica que não há certeza se essa camada de sal ocupa essa área aqui mesmo, tá? Então é por isso, por conta dessa incerteza que é colocada aqui, mas é possível que haja uma camada de sal. E desse lado a gente vê aqui o nível do Mar Morto, né? Na década de 1970. E esse risco aqui, ó, né? Esse risquinho aqui azul mostra então o nível da água, né? Dos lençóis freáticos em 1970. A gente tem aqui mais ou menos o nível do lençol freático nessa época. Até os anos de 1970, e lembra que foi a partir dos anos 70 e 80 que começa a formação dos bolanes. Então a explicação que é dada pelos geólogos que estudam a região há muitos anos é que na verdade o que tem acontecido é que o nível do lençol freático ele tem mudado o seu nível e atingido, por exemplo, áreas, regiões onde se encontra essas camadas de sal, tá? Essas camadas de sal. E aí esse nível freático atingindo essas camadas de sal tem começado a dissolver, tá? As camadas. E dissolvendo a camada de sal, isso acaba gerando, então, como se fossem câmaras, formando, né, câmaras. E essas câmaras, elas acabam entrando em colapso, obviamente, porque aí você tem o peso de todo esse sedimento que vem por cima. Sedimento tanto de argila, quanto sedimento aqui composto por cascalho, né, que são fragmentos maiores aqui de rochas, por exemplo, tá? E aí, todo esse peso, ele cede, tá? E aí tem a formação, então, desses buracos, né, que são chamados de bolanes,
e no inglês são chamados de sinkholes, tá? Então, isso é o que a gente chama também, para quem estuda a caverna, né? A gente chama de dolinamento, tá? São formações de dolinas, na verdade, tá? Então, esse é o fenômeno que acontece e que gera a formação dos bolanes, tá? Então, é a dissolução de camadas de sal, tá bom? E aí, com um posterior colapso de camadas que estão acima da camada de sal, né? Porque essa camada foi dissolvida por baixo. Tá? E aí, alguns desses bolanes, né, como eles atingem o nível do lençol freático, esse lençol, essa água, ela acaba ocupando, então, esses buracos, né? E aí formam aquelas piscinas ali, tá? Então, essa é a origem, né, a explicação mais aceita aí para a origem da formação dos bolanes, tá? Baseados em estudos geológicos e geofísicos. Aqui nessa figura, então, em B, né, que é essa parte de baixo, a gente vê o nível do Mar Morto já rebaixado nos anos de 2000, tá? Bem, o que tem a ver, então, o rebaixamento do nível do Mar Morto com isso? Segundo as explicações dos geólogos, né, há uma associação com o rebaixamento. À medida que o nível do Mar Morto rebaixa, o nível dessas águas subterrâneas, elas também né, sofrem aí um certo rebaixamento, atingindo, então, as camadas de sal, tá? Então, rebaixa o nível do Mar Morto, rebaixa o nível, então, desse lençol freático atingindo as camadas de sal. E esse lençol freático, como ele é composto por uma água que não é saturada em sal, ou seja, ela não tem pouco sal ou nenhum sal dissolvido ali, então ela é uma água propícia para poder, então, dissolver essa camada de sal. Tá? E aí é por isso que dissolve a camada de sal e aí a própria água, então, subterrânea ocupa. Aí a gente tem a formação, então, desses bolanes, que são essas estruturas. Esses bolanes, né, até onde a gente sabe, o que tudo indica, muitos deles são formados, então, por essa água que vem, né, do próprio lençol freático. Então, essas águas, elas são águas bem menos saturadas em sal, ou seja, tem menos sal dissolvido nela do que a água do Mar Morto, tá? Então, isso tem propiciado, né, inclusive, o surgimento de vida nesses tipos de lagos, tá? Nesses tipos de poças, né, como se fossem poças ali formando, né, essas piscinas naturais. Então, alguns peixes têm aparecido ali e alguns tipos de plantas aquáticas e etc. Tá? Inclusive, isso é mostrado ali nos vídeos, né, num dos vídeos da Aline, tá? Que ela vai lá e filma os peixes e mostra os peixes e etc. Tá? Beleza. Então, esse é o fenômeno que tem acontecido. Então, essas águas são as águas dos bolanes, né, que são menos saturadas em sal. Só que algumas delas têm sal dissolvido também, né, e outras têm menos sal dissolvido. Então, isso depende bastante. Tá? Mas, de qualquer forma, como são águas que vêm dissolvendo a própria camada de sal, então são águas que também têm aí uma certa quantidade de sal ali dissolvido. Tá? Embora bem menos do que quando comparado com o Mar Morto, obviamente. Inclusive, acho que é bem menos também do que quando comparado com a própria água do mar ali, né? Do mar Mediterrâneo, tá? É menor a quantidade de sal. Tá? Mas tem sal ali também. Bom, gente, e o que tem explicado, aliás, a explicação para o surgimento dos bolanes é esse fenômeno aí natural de dolinamento e o nível do lençol freático modificando, dissolvendo ali a camada de sal e ocupando, então, esses buracos, né? Que são os bolanes. Mas o que está associado com isso? Por que o nível do Mar Morto está sendo rebaixado? Tá? Isso tem uma explicação baseada principalmente em atividades de exploração de minerais. Então, empresas que exploram minerais que elas construíram essas estruturas que vocês estão vendo ali, que são como se fossem piscinas, né? São chamadas, né, como se fosse um pequeno represamento e formam lá as chamadas piscinas de evaporação, tá? Essas piscinas de evaporação, elas estão ali justamente para poder evaporar, né, obviamente, a água do mar e assim poder extrair os minerais que se precipitam, né, à medida que essa água evapora, incluindo aí dentre os minerais, né, inclui o próprio sal, etc. Tá? Mas assim, tem vários outros minerais ali que são explorados e se formam com a precipitação da água do mar. Tá? Então, empresas de mineração têm gerado isso. Tá? Então, um dos fatores responsáveis pelo rebaixamento do nível do Mar Morto é a exploração, são essas atividades de mineração ocasionadas por conta disso. Tá? E um outro fator associado a isso também é o fato de que o próprio Rio Jordão, ele desce mais aqui pelo norte e ele é um dos principais rios, então, que abastece o Mar Morto. Tá? Inclusive, só para mostrar para vocês que aquela parte que eu mostrei na figura anterior se refere a essa porção aqui mais ao sul, onde tem as piscinas de evaporação que a gente vê aqui do lado com mais detalhe, tá?
Então, voltando aqui para o raciocínio, o Rio Jordão ele vem, desce do norte e abastece o Mar Morto. A questão é que o Rio Jordão, ao longo desse caminho, ele tem sido desviado, tá? Porque ele é uma das poucas fontes ali de água continental, ou seja, que a gente chama, né, água, no jargão popular seria água doce, e isso tem diminuído, então, o abastecimento de água do Mar Morto pelo Rio Jordão. Então, olha só, são pelo menos aí duas causas principais que estão associadas a rebaixamento do nível do Mar Morto, né, das águas, né, do Mar Morto, que é o desvio do curso do Rio Jordão para usar essa água, né, como recurso, né, e também para atividades agropecuárias, né, também, né, acho que isso é utilizado isso, e também a própria utilização, né, de parte aqui, principalmente nessa bacia mais ao sul do Mar Morto, como piscinas de evaporação, tá, para poder então explorar alguns minerais. Então, esses são os motivos que têm levado nos últimos anos um rebaixamento do nível do Mar Morto. Então, provavelmente, tendo esse rebaixamento do nível do Mar Morto, também altera ali o nível, né, do lençol freático, que gera então a dissolução da camada de sal e a formação dos bolões. Tá? Então, a gente tem ali muitas regiões, principalmente aqui, a próxima que é o litoral do Mar Morto, onde tem aparecido os chamados bolões, né, que são nada mais do que buracos, então preenchidos por água, tá? Mas como eu disse para vocês, isso tem sido um problema, né, ali para a região, um problema ambiental que tem trazido prejuízos econômicos, tá? E isso tem uma causa principal, ou talvez uma das principais causas, a ação humana. Embora existam trabalhos, existam artigos, né? Eu recentemente vi um artigo, por exemplo, que o pessoal fala que, na verdade, talvez não seja a principal causa a atividade humana do rebaixamento do nível do Mar Morto, mas isso também pode estar relacionado com outros processos naturais, do próprio movimento tectônico, né, das placas tectônicas, que bem nessa região aqui onde a gente está, tá? Bem aqui assim no meio, passando, imagina essa linha que passa bem no meio aqui, ó, do Mar Morto, tá? Bem nessa região aqui a gente tem dois limites de placas chamadas, né, de placas tectônicas, que é exatamente essa área aqui, tá vendo? Ó, tô mostrando aqui para vocês, né, a figura de um artigo, né, de onde eu tirei muitas dessas informações. Então a gente tem aqui o Mar da Galileia mais ao norte, o Mar Morto, e bem aqui tem uma falha geológica, que seria esses limites de placas tectônicas, tá? Aqui acho que a gente tem uma figura melhor, até um pouquinho melhor, que dá para ver melhor, tá vendo aqui? Bem aqui no meio é onde está então essa grande falha, tá? Que a gente chama de falha transformante. Então, ela pega mais ou menos assim no meio, onde o Mar Morto estaria mais ou menos localizado por aqui, né? Não, vai estar um pouquinho mais para cima, onde está indicando aqui a seta, né? Então, mais ou menos nessa área aqui é onde a gente tem então a área do Mar Morto. Bom, então é bem essa área aqui onde tem o Mar Morto, existe essa falha geológica. Essa falha, então, seria onde duas porções da nossa crosta terrestre estão se movimentando em direções opostas. Esse lado de cá, tá? Ela está se movimentando mais para o sul, e esse lado de cá, do lado direito, ela está se movimentando mais ao norte. Então, eles estão fazendo movimentos laterais em relação um ao outro, né? Em sentidos opostos. Tá? Isso então gera aquilo que a gente conhece como tectonismo, né, ou abalos sísmicos, né? E esse processo então é um processo geológico natural, que inclusive é um também dos motivos, né, uma das razões pelas quais a gente tem a formação do Mar Morto, porque essa região ela se torna uma região muito baixa, né, muito rebaixada, formando como se fosse uma grande bacia, e o Mar Morto então ele se formou ali, né, porque aí ele não tem para onde escoar, tá, e fica ali represado as águas do Mar Morto. Inclusive, a origem do Mar Morto, ela ocorre possivelmente a partir de pelo menos 70 milhões de anos para cá, tá? Há mais ou menos 70 milhões de anos, a gente tinha aqui essa área, tá vendo aqui, ó? Essa área mais aqui é a região do Mar Mediterrâneo. É possível, a gente tem evidências, inclusive geológicas, de que o Mar Mediterrâneo ocupava uma área maior do que ela ocupa hoje, e provavelmente ela ocupava partes dessa região aqui onde são esses desertos, tá? Há mais ou menos 70 milhões de anos, e depois, com o tempo, né, ele foi recuando, esse mar Mediterrâneo, e a ligação, então, entre o Mar Morto e o Mediterrâneo, ela acabou cessando. Tem geólogo que contesta essa hipótese, etc., mas essa seria uma das mais aí, defendidas, né, uma das hipóteses mais faladas aí pelos geólogos, tá? Para poder explicar a origem do Mar Morto. Então, o Mar Morto teria se originado a partir, né, do desprendimento aí de parte do Mar Mediterrâneo alguns milhões de anos atrás, tá? Isso
algo pelo menos aí entre 70 e 20 milhões de anos, né? Então, há 70 milhões, o mar Mediterrâneo era a ocupação dele, a área de ocupação era maior, ocupava parte aqui onde está o Mar Morto, e há 20 milhões de anos, por exemplo, a gente já tinha basicamente aqui a formação, né, de um outro grande lago aqui, e aí os geólogos chamam, né, esse antigo lago de Lago Lisan, né, que seria então um precursor, tá, do atual lago do Mar Morto, né, que é chamado na verdade de Mar Morto, tá? Então, essa é a explicação. Bem, e esse Lago Lisan, ele estaria presente ali mais ou menos entre 70 e 11 mil anos atrás, tá? Esse Lago Lisan, inclusive, algumas hipóteses dizem que ele estaria ligado, inclusive, ainda, até mais ou menos 18 mil anos atrás, ele teria uma ligação com o Mar Mediterrâneo que cessou a partir de 18 mil anos atrás, tá? Um outro ponto também interessante para mostrar para vocês aqui é as ocorrências, né, desses bolanes, né, desses sinkholes que são registrados ao longo do Mar Morto. Então aqui essa imagem mostra uma figura, né, mostra então aqui um desenho esquemático onde está o Mar Morto, a porção mais das piscinas de evaporação que fica mais ao sul. E aqui a gente vê cada uma dessas bolinhas pretas, então seria a indicação onde ocorre cada um desses bolanes ao longo da costa do Mar Morto. Alguns ocorrem aqui para o lado da Jordânia, né? São poucos realmente que ocorrem para o lado da Jordânia, mas tem um ou outro ali, uma meia dúzia de gato pingado, tá? Então só para mostrar então onde que ocorrem alguns aí desses bolanes. Bem, então o ponto que eu gostaria de mostrar aqui principal é o seguinte, né? O que foi dito ali nos vídeos da Aline, de Israel com a Aline, que eu gostaria então de deixar aqui minha contribuição a respeito do que a ciência fala. Bom, ali é dito, né, principalmente no vídeo que ela fala do Mar Morto, né, que esses bolanes têm aparecido, dando a sugerir que eles aparecem como se fosse de uma forma milagrosa, né, enfim, como se fosse o cumprimento da profecia, né, que ocorre ali em algum dos livros do Antigo Testamento, que eu não me lembro qual que ela cita, tá? Que fala que haveria então, né, que apareceria vida novamente ali, né, etc. E aí ela pega e diz, né, que tem surgido peixes novamente, inclusive ela põe como uma thumb, né, do vídeo dela, peixes no Mar Morto, etc, né, colocando uma interrogação, fazendo aí um tipo de propaganda enganosa, vamos colocar assim, né, mas que na verdade, né, não é no Mar Morto que tem aparecido peixes, né, alguns peixes têm aparecido nos bolanes que não têm o grau de salinidade tão alto quanto no Mar Morto, tá? E aí, depois ao longo do vídeo, ela fala assim que tem surgido vida, que ela nunca imaginou que poderia surgir vida ali, né, na região do Mar Morto, tá? O que na verdade, assim, não tem nada demais nisso, porque é um fenômeno natural, explicado, e a gente conhece, e é óbvio, né? Se tem um grau de salinidade abaixo, né? Digamos assim, de um nível que evitaria o surgimento de alguns tipos de vida, né? Então a vida vai surgir. Sem levar em consideração que as pessoas dizem que no Mar Morto não há vida, o que não é 100% verdade também. Existe vida sim, só que vida microbiana, que seriam alguns tipos de bactérias que são adaptadas à grande quantidade de sal que tem no Mar Morto. Não tem formas de vida de animais grandes, né, de plantas, etc. Né? Alguns tipos de protozoários também não tem ali, etc. Mas tem alguns grupos de bactérias que são bactérias adaptadas para grande quantidade de sal, tá bom? Então tem vida no Mar Morto sim, só que é bacteriano. E nesse caso dos bolanes, a gente tem ali algumas formas de vida, peixes, etc, que aparecem ali, mas também, como são poças pequenas, né, não são grandes lagos, então é limitada a quantidade de vida que tem ali. Tanto é que ela menciona a profecia lá que diz que apareceria vida novamente naquela região ali, como se vê, por exemplo, a mesma quantidade de peixes, alguma coisa assim, que se vê no grande mar, né? No grande mar seriam os mares ali, provavelmente, da região, né? Mediterrânea, etc. E é claro que isso está muito longe de ser verdade, né? Nos mares a gente tem vários tipos de peixes, de formas de vida, de mamíferos aquáticos, né? Tem um monte de coisa ali, de invertebrados, né? Tem tubarão, enfim, né? Provavelmente deve ter, não sei, né? Imagino que deve ter algumas espécies de baleias por aquela região também ali, vivendo. E nada disso, obviamente, vai ter ali naqueles lagos, né? Que são lagos pequenos, tá? Então, enfim, aí fica aí, né? O questionamento, né? Até que ponto, então, que realmente bate a realidade com a suposta profecia, tá? Mais uma vez, dizendo, eu não tô aqui para poder contestar a fé das pessoas. Só que eu preciso aqui, né, fazer o meu papel de cidadão, como professor, para explicar para as pessoas, olha, né,
mostrar a realidade dos fatos e aí cada um tira suas próprias conclusões, tá? Então, o primeiro ponto é isso. O que eu gostaria de trazer é isso, que a questão do Mar Morto não é uma questão ali sobrenatural. Inclusive, no vídeo ali, uma das pessoas comenta que aquilo ali não era um fenômeno natural, que não era explicado pelos cientistas, né? Eu acho que foi um dos guias que estava junto com ela, tá? Ele diz isso, e isso não é verdade, tá? Tem vários artigos, vários, mas vários mesmo, tá? Vários artigos explicando a formação dos bolões. Processo natural, ponto final. Beleza? Nada sobrenatural até aí. Bom, uma outra coisa também que ela menciona, e eu gostaria de comentar aqui, foi em um outro vídeo que ela fala sobre a questão ali do Monte Sodoma, né? E aí ela fala, mostra o Monte Sodoma, que é um monte de sal. Esse Monte Sodoma, ele se originou também a partir, provavelmente, da deposição de sedimentos e precipitação de sal no antigo lago, né, que ocupava aquela área. Porque vamos ver, olha só onde que está mais ou menos o Monte Sodoma. Eu vou mostrar para vocês aqui mais uma vez. O Monte Sodoma, ele está mais ou menos por essa região aqui, ó, tá vendo? Onde eu estou indicando a seta do mouse. Mais ou menos por aqui é onde está o Monte Sodoma. Então ele está bem próximo, né? Está bem próximo mesmo ali do Mar Morto, das margens do Mar Morto. Isso é importante por quê? Porque aquele Monte Sodoma, ele tem em sua composição, né? Ele é formado por sedimentos, né? Que contém ali areia, cascalho, etc. Mas também tem uma boa composição de sal e outros. Me parece que outros sedimentos também contendo carbonato, né? Então ele tem ali uma grande quantidade de sal mesmo, tá? E só que esse sedimento que formou toda essa rocha ali, o Monte Sodoma, ele é de origem, né, a deposição dele de deposição desse antigo lago que formava, então, esse outro grande lago que é o precursor do Mar Morto. Então, antes de se transformar naquilo que a gente chama de Mar Morto, tinha ali um grande lago há algumas centenas de milhares de milhares de anos atrás, né? E até mesmo milhões de anos, tá? Então a gente pode pensar mais ou menos dessa forma, que há 70, 100 mil anos atrás tinha ali o Grande Lago, tá? O Lago Lisan, se eu não me engano, que os geólogos deram o nome, que era uma extensão maior, né, que ocupava ali, e provavelmente o Monte Sodoma, então ele tem ali a origem a partir da deposição desse antigo lago, talvez algumas centenas de milhares e alguns milhões de anos atrás, e depois, com o movimento das placas tectônicas, né, a redução da área de ocupação desse grande lago, que originou o Mar Morto, e depois houve então o soerguimento, ou seja, o levantamento de parte da crosta, né, expondo então esses sedimentos ali, que inclusive tem deformações, tem dobras, que são indícios desse movimento de tectonismo, tá? E eles foram expostos então ali, tá? Então, esses sedimentos que formam ali, o sal que está presente no Monte Sodoma, a origem dele seria a partir da deposição desses ambientes, desse grande lago antigo, tá? Que era um precursor aí do lago, do atual lago do Mar Morto, tá? Então, esse é um ponto importante a ser frisado aqui. E uma coisa que ela fala a respeito, né, do Monte Sodoma, aliás, não exatamente do Monte Sodoma, mas ela fala a respeito ali daquela região onde está o Monte Sodoma, ali perto do deserto, e ela menciona, por exemplo, a presença de nódulos de enxofre. Inclusive, ela mostra no vídeo tudo, ela até coloca ali, risca um fósforo, né, para poder mostrar que o enxofre é inflamável e ele queima, né, e aí ela mostra. Só que a questão que ela fala é que aquele enxofre, né, ele não tem uma explicação natural para a presença dele ali e que aquilo ali, dando a sugerir, né, dando a entender que aquilo só pode ser explicado pelo milagre, vamos dizer assim, né, ou pelo evento lá que ocorreu no passado, segundo o relato bíblico da destruição de Sodoma e Gomorra, e Deus fez descer fogo e enxofre do céu, né? Tá? Então ela diz isso, dando a entender que é um evento histórico, etc., e que a única explicação que tem para aquele enxofre é essa. Tá? Bom, isso não é verdade, né? A gente tem sim explicações naturais para a presença daquele enxofre, porque o ponto principal que ela coloca é o seguinte, dizendo que o enxofre ele só está associado a áreas de vulcões, e como não tem vulcão ali, então a explicação é realmente a explicação bíblica. Tá? Mas isso não é verdade. Tem artigos científicos, inclusive, tá? Eu vou apresentar na tela para vocês. Tem artigos científicos como esse daqui que vocês estão vendo, né? Que falam sobre, então, a origem daquele enxofre, dos nódulos de enxofre, como origem microbiana, tá? Então, a formação dos nódulos de enxofre, ela é formada mediante a ação de micro-organismos, de bactérias, tá?
que utilizam outros elementos contendo enxofre, contendo, né, enfim. E aí eles acabam gerando os chamados nódulos de enxofre. E isso teria ocorrido, então, nesse antigo mar, né, que ele chama aqui no artigo de Paleo-Mar Morto. Tá? Então, em épocas mais antigas, aí, de alguns milhares de anos atrás, teria ocorrido a formação desses antigos. Aliás, teria ocorrido a formação desses atuais nódulos de enxofre. Tá? Então, sim, as explicações elas existem, tá? Os artigos científicos estão aí publicados. E não é verdade, então, quando essas pessoas dizem que não tem uma explicação natural, tá bom? Então são duas questões principais que eu gostaria de pontuar aqui nesse vídeo. Primeiro, relação da formação dos bolanes, associar isso com uma profecia bíblica, né? Bem, as explicações naturais existem para esse fenômeno, tá? E elas estão associadas tanto a tectonismo, rebaixamento do Mar Morto e as causas do rebaixamento do Mar Morto associado com a ação antrópica, tá bom? Esse é um ponto. E aí, a formação desses bolanes ali tem ocorrido e permitido com que alguns peixes, então, né, se desenvolvessem ali e sobrevivessem naqueles lagos, tá? Então, o ponto principal é esse, tá? Tentar, então, desmistificar um pouco essa questão, né, por trás da origem desses bolanes. Então, são fenômenos naturais. Os bolanes nem têm tanta diversidade assim, né, de peixe, tá? Como sugere o texto bíblico que ela leu, tá? Então tá muito longe de uma realidade. O pessoal acaba mostrando também um nível ali, um rio que escorre ali também em direção ao Mar Morto, se eu não me engano, né? Vindo ali da região de Jerusalém também, me parece que eles mostram, sendo que na verdade é um filete d'água, né? Não tem nenhum rio ali, tá? Então, assim, são coisas tudo muito questionáveis, né? Até que ponto, né, o pessoal realmente precisa associar isso com a crença delas, né? De profecia se cumprindo, né? Inclusive eu vi pelo menos 2 ou 3 blogs que eu andei lendo na internet de teólogos, né? Tendo a mesma opinião que eu estou dando aqui, falando, olha, vocês, né, não precisam associar isso a milagre ou cumprimento de profecia, porque vocês estão diminuindo, né, Deus, né? Estão diminuindo Deus dessa forma, né? E então, assim, isso não é uma opinião só minha, de um ateu, tá? Essa é a opinião, inclusive, de muitos teólogos, muitas pessoas que concordam comigo que isso é rebaixar bastante aí a grandiosidade, né, de Deus, né, segundo a crença dessas pessoas, tá? Então, eu acho assim que não precisamos trilhar esse caminho, independente se você crê em Deus ou não, crê na Bíblia ou não, você não precisa trilhar esse caminho, tá bom? E o segundo ponto está relacionado então com a origem do enxofre, né, dos nódulos de enxofre, tá? A origem do sal que forma aquele monte Sodoma, tá? A origem dele está relacionada então com a deposição de um antigo lago que formava, né, um lago precursor que deu origem ao Mar Morto depois. O Mar Morto, ele provavelmente em outras épocas foi ligado ao Mar Mediterrâneo e depois essa conexão foi desligada. Então é isso que eu gostaria de trazer para vocês. Tentei resumir o máximo que pude aqui. Acabou meio que gerando quase que uma outra live, né? Mas era isso. Espero que tenham gostado. Peço que vocês dêem um like, dêem um joinha ali, se inscreva no canal se você não é inscrito. Compartilhe esse vídeo com as pessoas, né, que eventualmente têm visto assim, esses vídeos e têm achado que isso é um milagre de Deus ou que isso é um cumprimento de profecia, tá? E compartilhe com essas pessoas, então. E a minha intenção aqui não é minar a fé de ninguém, não é dizer que a sua fé é falsa ou coisa do tipo, mas é trazer uma perspectiva racional para as coisas, que mesmo você sendo religioso e tendo fé, você pode ser racional também, tá? Isso não faz mal para ninguém, e é isso. Agradeço então, dê o like nesse vídeo e nos vemos na próxima.